aonde nós vamos ver, meus amados irmãos, Deus, Ele à procura de um homem ao qual Ele havia criado. O versículo que eu li aqui, no capítulo 3, no versículo 9, nós vamos ver Deus, Ele procurando um homem ao qual Ele com as suas próprias mãos Ele havia gerado, criado e Ele havia o feito. E nós sabemos, meus amados irmãos, que quando Deus criou este casal, Adão e Eva na terra, Deus preparou tudo para que eles pudessem viver aqui de uma forma tranquila. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meu irmão, verdadeiramente nós vamos ver que Deus, no começo, Ele fez tudo de bom para que o homem viesse ter uma facilidade de viver nessa terra, para que o homem pudesse, meu amado e querido irmão, verdadeiramente ter uma vida boa. Há quem pense que Deus é mau, há quem pense, meu amado e querido irmão, que Deus, Ele é um Deus ao qual tem prazer em nos ver sofrer. Há quem pense, meu amado e querido irmão, que Deus é um Deus ao qual Ele verdadeiramente não gosta de você, por isso que você tanto sofre na terra. Só que eu quero te dizer aqui nessa noite, meu irmão, que não é bem assim. O Deus ao qual nós adoramos aqui nessa casa é o Deus que quando criou o primeiro homem na terra, Ele fez de tudo para que aquele homem viesse desfrutar do bom e do melhor. É por isso que quando Deus cria Adão e Eva, Deus primeiro cria um lugar para que eles viessem ficar, chamado o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, meu amado e querido irmão, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse um condomínio fechado. Por que eu digo um condomínio fechado? Porque Deus criou a terra e criou ela na sua plenitude, mas Deus resolveu colocar ela nesse lugar esse a qual a Bíblia diz que tinha de todos os frutos bons de se comer, lugar esse a qual a Bíblia Sagrada vive e nos mostra que tinha ali todas as suas regalias. Adão não tinha até que então se esforçar de uma maneira grande fisicamente para trazer um pão da dentro da sua casa, para trazer um alimento para sua digníssima esposa. Não, antes de Adão e Eva pecar contra Deus, eles viviam uma vida tranquila, e além disso, além deles desfrutar do melhor do Jardim do Éden, eles desfrutavam da presença de Deus de uma maneira plena. A Bíblia diz, meu amado e querido irmão, que todos os dias na aula do dia, por volta das 6 horas da manhã, o próprio Senhor, meu amado, Ele ia lá para conversar com aquele homem ao qual Ele havia criado. Ele ia lá para dialogar com aquele casal e para manter um vínculo, uma intimidade. E a Bíblia Sagrada nos afirma isso. Só que nós sabemos, meu amado e querido irmão, que Deus havia colocado sobre aquele lugar somente uma doutrina. E a doutrina, ou melhor dizendo, uma lei, algo ao qual Deus não queria que de forma nenhuma eles fizessem. Deus havia colocado como se fosse um limite, aonde eles não poderiam comer de uma árvore que estava naquele local, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia Sagrada diz que essa árvore era uma árvore ao qual Deus havia criado e colocado ela no meio do jardim, e junto com ela, ou próximo dela, também estava ali a árvore da vida. A árvore essa que eu acredito, meu irmão, que se o homem comesse dela, ele assim teria uma vida, uma longevidade de vida, ele seria curado se ele ficasse doente, a morte não mataria, enquanto ele desfrutasse da árvore da vida. A única árvore que Deus disse não coma, não toque nela, era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente você conhece a história. Justamente aquilo que não era para ele fazer, justamente aquilo que Deus disse não faça, não coma, não toque, era aquilo que Adão e Eva, por ter dado ouvido ao diabo, usado pela serpente, acabou errando. E nós sabemos, meus amados irmãos, que essa história, depois que Adão e Eva cometem o pecado, ela agora vai se tornar uma história difícil, porque até então aquele casal vivia em paz. Até então aquele casal vivia muito bem. Até então aquele casal, melhor do que desfrutar dos frutos bons, eles desfrutavam da presença plena de Deus. Quem não queria receber a visitação de Deus na sua casa? E eu digo de uma forma, meu irmão, a qual você visse Ele de maneira plena. Todas as pessoas que já tiveram a
visão do próprio Cristo, eles vão dizer, aleluia, eles nos teus testemunhos, eles vão falar que eles até conseguem ver parte do corpo de Jesus, mas não conseguem olhar para o rosto dele, porque todos que tiveram uma visão do próprio Cristo, aleluia, eles não conseguem olhar para o rosto dele, porque a santidade do nosso Deus ela é tamanha, e nós, por sermos homens pecadores e falhos, nós não temos condição, aleluia, de olhar para Deus e ver Ele como Ele é, porque senão nós podemos ser fulminados pelo poder da sua glória. E Adão e Eva, antes de errar, eles desfrutavam disso, aleluia. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando eles erram, a Bíblia diz que automaticamente eles vão ficar com vergonha de Deus. Quem me ouve, diga glória a Deus. Preste atenção aqui, meu irmão, vai ser bem rapidinho, aleluia. A Bíblia diz que assim que eles erram, a Bíblia diz que eles vão se esconder. E quando a Bíblia diz que eles se escondem, além deles se esconder, eles vão pegar folhas de figueira para tampar suas partes íntimas. Por quê? Porque eles perceberam, depois que eles desobedeceram a Deus, que eles se encontravam nus. Eles perceberam que depois que eles pecaram contra Deus, agora eles viram que eles estavam, meus amados e queridos irmãos, de uma forma ao qual traria sobre eles uma certa vergonha, porque é justamente isso que o pecado ele causa na minha e na sua vida. O pecado, independentemente de qual você cometa, ele tem assim, meu irmão, o poder de nos afastar de Deus. Deus ele nunca quis se afastar de mim e de você, mas se tem algo que nos afasta dele e do seu propósito, é verdadeiramente quando nós nos deleitamos no pecado, é verdadeiramente quando nós praticamos o mal e não acha Deus em nosso coração arrependimento. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram contra Deus, a minha Bíblia diz que Deus foi lá, como ele tinha costume de ir. E agora Deus, aqui no versículo 9, você viu comigo no capítulo 3, ele vai fazer uma pergunta: aonde estás, Adão? Porque o homem ao qual Deus havia criado para ser íntimo dele, para ser amigo dele, para ser ali companheiro, agora estava se escondendo do seu Criador. E a Bíblia diz assim, irmão, que Deus começa a dizer: aonde estás, Adão? E aqui que eu quero deixar um recado de Deus para a sua vida. Cadê os adoradores? Eu quero te dizer, meu amado e querido irmão, que Deus sabe que eu e você é fraco. Deus sabe que eu e você é um mero miserável pecador. Daqui de cima do altar até lá na porta, até lá na rua e por aí fora desse mundo, existem homens fracos, falhos e pecadores. Homens que, se não fosse o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, estavam destinados a sofrer eternamente no inferno. Estavam destinados, meus amados e queridos irmãos, verdadeiramente ao sofrimento que nunca vai se acabar. Mas eu quero deixar uma mensagem nessa noite para a sua vida. O mesmo Deus que te gerou desde o ventre da tua mãe, o mesmo Deus que te fez sair de casa e vir aqui nessa sexta-feira, nesse dia 12 de dezembro de 2025, é o Deus que te conhece, é o Deus que sabe que você é fraco, é o Deus que sabe que você é um pecador, é o Deus que sabe que eu e você é um miserável, mas mesmo assim Ele está à sua procura. Diga para quem está ao teu lado: pode parecer que não. Me ajuda a pregar aqui, meu irmão. Diga para quem está ao teu lado: pode parecer que não, mas Deus ainda tem um plano grande na sua história. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: o pecado quer dizer que não, e o diabo também quer dizer que não, mas Deus ainda está à tua procura. Deus ainda está à tua procura. Deus não desistiu de Adão, presbítero Claudinei, mesmo sabendo que ele havia pecado contra ele. Deus não desistiu de Eva, mesmo sabendo que ela havia dado ouvido ao diabo, mas como considerava
tudo o que você iria viver, tudo o que você iria passar, mas mesmo assim Ele ainda te chama, mesmo assim Ele ainda te ama, mesmo assim Ele ainda tem um projeto na tua vida. Quantas vezes eu já usei desse texto, já pregando ele, eu caí matando em cima de Adão, caí matando em cima do pecado que ele e a sua esposa cometeu, mas parece que a gente esquece, né, meu irmão, que todos nós somos falhos, que todos nós somos pecadores. Parece que nós esquecemos, meu amado e querido irmão, que o sangue de Jesus na cruz derramado não foi para nos dar uma casa, não foi para nos dar um carro, mas foi para justamente nos dar uma segunda chance, para justamente nos dar o direito de estar com Ele na eternidade. Diga para quem está do teu lado: você pode ser o pior pecador aqui dentro hoje, mas se você chegou aqui, é Deus dizendo: eu estou te procurando ainda, eu estou te chamando ainda, eu tenho um projeto ainda. Elevar a subida na caia. A minha Bíblia diz, irmão, que enquanto a vida há esperança. É o que eu mais gosto de pregar, é justamente isso. Sabe por quê, meu irmão? Nós às vezes, como costumeiramente, temos a mania às vezes de pensar, quando não vigiamos, que Deus é aquele que merece salvar uns, ou outros não, que uns merecem ser perdoados e outros não, que uns merecem ser levantados e outros não. Só que eu quero te dizer uma coisa: na verdade ninguém merece, na verdade ninguém é digno, na verdade, se não fosse as misericórdias de Deus, nós todos que aqui estamos, seja em cima, seja embaixo, nós seríamos consumidos. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter fumado maconha, mas se você quiser, Deus pode te perdoar. Você pode ter sido um cheirador de cocaína, mas se você estiver arrependido, Deus pode te perdoar. Você pode um dia ter se envolvido em fofoca, ter adulterado, ter pecado de maneira, aleluia, grandiosa. Quando eu digo grande, eu digo com o pecado ao qual nós olhamos e temos o costume de dizer que é cabeludo. Mas eu quero te dizer: o sangue de Jesus ainda nos purifica de todo o pecado. Jesus ainda tem poder para te perdoar. E nesta noite tem gente aqui que Ele trouxe para te dizer: hoje eu marquei esse encontro para te dar uma segunda chance. Hoje eu marquei esse encontro para dizer que o projeto na tua vida ainda está de pé. Pastor, mas eu peguei, não interessa. Pastor, mas eu desviei, já é a segunda vez. Deus está dizendo: não interessa. Pastor, mas eu caí na droga de novo. Pastor, mas eu caí na prostituição. Bom seria que você não tivesse caído, mas a minha Bíblia diz que pode o justo cair por 7 vezes, mas em todas elas o Senhor ainda o levanta. Parece que eu estou pregando, meu irmão, às vezes te incentivando a pecar, né? Mas é justamente o contrário. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós pecamos, nós perdemos o de melhor que nós podemos ter. E não é dinheiro, não é uma oportunidade como essa que eu estou tendo aqui, não é ter um carro, não é ter uma casa, mas quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, ele pode ter dinheiro, ele pode ser famoso, ele pode ter casão, ter carrão, ele pode ter uma mulher bela, um homem belo do seu lado, mas sem a presença de Deus, eu e você não é nada. Mas eu vim aqui te dizer: Jesus ainda está à sua procura. Aleluia! Jesus ainda está à sua procura. Ele não te gerou à toa, Ele não te criou à toa, mas Ele ainda tem um plano especial na tua vida. Só tem 2 pecados que Deus não perdoa, melhor 3. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. O primeiro pecado que Deus não perdoa, a Bíblia diz que é blasfema contra o Espírito Santo. Segundo pecado que Deus não perdoa é quando você não perdoa aquele que te ofendeu. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que aquele que perdoa
perdoar, será perdoado. Então já falei dois. Quem quer saber o terceiro, diga glória a Deus. Terceiro pecado que Deus não tem poder para perdoar. Nem Deus tem poder para perdoar. É o pecado ao qual você não se arrepende dele. É por isso que aqui a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o deixar representa o arrependimento, o largar, o abrir mão de continuar praticando mal. Aquele que se arrepende do seu pecado, fiel é Deus para perdoar. É por isso que quando Jesus apareceu pregando a primeira mensagem de Jesus na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 4, Lucas 4, se eu não me engano, foi a mesma mensagem de João. Qual foi, pastor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se você tiver arrependido, por mais cabeludo que seja o teu erro, por mais cabeludo que seja o seu pecado, Deus ainda está disposto a te dar uma segunda chance. Deus ainda está disposto a te perdoar. Por mais que seja feio o ato que você cometeu, Deus não nos trouxe lá de lavras à toa, mas Ele me trouxe esse povo comigo para te dizer que Ele ainda está te procurando como procurou Adão. Ele ainda não desistiu de você como não desistiu de Adão. Ele ainda tem um plano na tua história. Ele é para subir de calabaia. Diga para quem está ao teu lado: Deus ainda pode te usar muito na terra. Deus ainda pode te encher do Espírito Santo. Deus ainda pode fazer um pregador, uma missionária. Pastor, quais são as qualidades que eu preciso ter para assim ser? Se tornar um servo melhor cada dia. O diabo quer nos afastar do pecado, mas Deus está dizendo: eu quero que você se aproxime com a santificação. Porque se o pecado nos afasta, a santidade nos aproxima. É por isso que nós vamos encontrar na Bíblia a palavra de Deus dizendo que a santidade ainda convém à casa do Senhor. E Deus me trouxe aqui para te dizer: se você quiser continuar tomando o caminho do pecado, é um direito seu. Mas se você se arrepender dos pecados e buscar de volta o caminho da santidade, Deus está dizendo: eu estou te esperando no mesmo local. Eu quero te usar ainda. Eu quero trabalhar ainda na tua vida. Eu quero cumprir nas tuas vidas promessas que eu te fiz. Porque Deus não desiste daqueles ao qual Ele criou. Por que Adão recebeu uma segunda chance? Sabe por quê? Quem quer saber, diga glória a Deus. Já vou encerrar mais 3 minutos. Porque quando Jesus, ou quando Deus se manifesta e pergunta para ele: aonde estás, Adão? Adão começa a confessar a Deus o seu erro. Quantas vezes eu já preguei isso aqui, pastor Josmar? E quis aqui afirmar que Adão quis colocar a culpa na Eva. Mas a verdade é que Adão não colocou a culpa em Eva. Simplesmente Adão confessou os fatos que ocorreram. Porque no capítulo 3, quando a serpente chega para Eva e convence ela a cometer o pecado contra Deus, nós vamos ver a Bíblia relatando que ela comeu e deu do fruto ao seu marido. De uma forma bem resumida e simples, a Bíblia diz: e Eva comeu do fruto e deu ao seu marido. E quando Deus agora chega para Adão e pergunta para ele: aonde estás? Comeste tudo o fruto ao qual te ordenei para não comeres. A Bíblia diz que Adão, de uma maneira bem resumida também simples, ele confessa dizendo: Senhor, quem ouve, diga glória a Deus. Versículo 12: e disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi da fruta. O que Adão estava dizendo aqui? Estava culpando Eva? Estava culpando Deus? Não. Ele estava falando simplesmente o que aconteceu, porque foi o que aconteceu. Enquanto nós estivermos dispostos a confessar os nossos erros, meu irmão, fiel é Deus para nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Pecado que Deus não perdoa, como eu já disse, é pecado que você não confessa e não se arrepende. Mas se você estiver disposto a confessar, Deus está dizendo: eu ainda sou fiel para fazer a tua vida obra. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia! Pastor, então por que Deus não perdoou a Lúcifer? Porque em Lúcifer não foi encontrada a
eles confessaram, Deus deu uma segunda chance, mas a cobrança dele. Quem me ouve, diga glória. E qual foi a cobrança, pastor? A minha Bíblia diz aqui no versículo 15, já encerro. Deus disse para a mulher, capítulo 3, versículo 15, presbítero Fernando: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor. Diga comigo, ela já teria dor, mas porque pecou, a dor seria maior. Mas olha o que a minha Bíblia diz, no mesmo versículo: e na tua conceição, com dor, dará luz a filhos. Repita comigo: dará luz a filhos. Sabe o que Deus estava dizendo para Eva? A cobrança vai vir, mas eu ainda vou te ver dando fruto. Não se vendeu, senão você tinha dado glória melhor. Deus disse para Eva: você agora, por ter cometido o pecado, não vai sentir uma dor maior do que a normal, mas tu ainda vai dar fruto, tu ainda vai gerar, tu ainda vai ter filho. Eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de concluir o meu projeto humanidade, mas sobre o teu nome você ainda vai gerar. Diga para quem está do lado: você é um pecador, mas que ainda pode dar fruto para o Senhor. Diga para quem está do teu lado: você é um fraco, mas que Deus na sua vida ainda quer ser forte. Aleluia! E para não, pastor, e para não, qual foi a consequência? Versículo 17: Adão, ele disse: por quanto desses ouvir a tua mulher, e comeste do fruto que não te ordenei comer, te dizendo: não comerás dele, maldita é a terra por causa de ti, comerás dela todos os dias de vida, espinhos e abrolhos te produzirá, comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado por quanto é pó, e ao pó tu tornarás. Se você ler o capítulo 3, você vai ver Deus dizendo assim para Adão, antes deles pecar: no dia que comeres do fruto, certamente tu morrerás. Só que agora, quando Deus vai trazer a cobrança para Adão, Deus vai deixar bem claro: do pó tu vieres, e ao pó tu tornarás, mas tu ainda vai viver mais um pouco. Eu quero dizer para você que nessa noite, Deus não te trouxe aqui à toa. Estamos vivendo num tempo, pastor Jorge Michael, onde as pessoas têm desistido de viver o propósito de Deus, porque o diabo